Graças a Deus, boa tarde, povo de Deus, boa tarde, meus amigos e queridos. Estamos iniciando mais uma vez, mais um dia, essa live abençoada por Deus. Eu quero trazer uma palavra que está no livro de Isaías. Isaías é o livro da nossa bênção, da sua bênção, e pode ter certeza que Deus, Ele está presente. A palavra de Deus diz que todo aquele que busca ao Senhor, todo aquele que busca, todo aquele que se aproxima, todo aquele que chega até o Senhor, Ele de maneira nenhuma vai o lançar fora. Se aproxime de Deus com os teus ouvidos, ouça o que Deus tem para você. Deus tem o melhor e Deus quer o melhor para você. Então, esse livro é o livro da nossa direção, é o livro da nossa bênção. Fique certo que Deus, Ele já está abençoando, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Quando você crê que Deus já está te abençoando, então o milagre acontece. Não podemos colocar dúvida naquilo que Deus quer para nós. Não podemos colocar dúvida na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre. E pode ter certeza que vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça, eu sou o ministro Clóvis, e eu digo agora a vocês, siga-me no livro do ministro Clóvis, e também no YouTube, né? Assina, se inscreva, toque o sininho e Deus vai abençoar. Não esqueça a minha página Ministro Clóvis, em nome de Jesus Cristo. Deus é Deus e não há outro. Fora dele não existe salvação. Amém? Mais uma vez, não esqueça, tá? Nos acompanhe lá na minha página, Ministro Clóvis, e também no Instagram, em nome de Jesus Cristo. E pode ter certeza que Deus já se faz presente. Não esqueçam, acompanhe-nos no YouTube, deixe o seu recado, se inscreva, toque o sininho e Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aqui no livro de Isaías, do capítulo 45, livro de Isaías, capítulo 45, vamos ler do versículo 18. Aqui no versículo 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos ler novamente para nós entendermos melhor? Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, não existe um outro Deus. Só existe um Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Não existe outro caminho para se aproximar de Deus, a não ser Jesus Cristo. Então ele está dizendo que ele é o Criador, ele que nos formou. Ele não, tudo era vazio, mas o nosso Deus, ele deu forma. Deus, ele nos criou. E Deus, ele nos dá todas as condições para que possamos vencer.
Deus ele nos deu, além de nos criar, além de dar forma à terra, ao universo, ele também nos deu condições para podermos vencer, para podermos caminhar. E condições essa é o Senhor Jesus Cristo. Essa foi as condições que Deus deu. Deus não foi aquele Deus que simplesmente criou as coisas boas e virou as costas. Deus ele não vira as costas para ninguém. Deus ele está sempre presente na vida de todas as pessoas, sem exceção. Somos nós que nos afastamos. Somos nós que procuramos, às vezes, uma solução para a nossa vida longe de Deus. Longe de Deus. Vocês lembram de Jonas? Jonas, quando Deus disse para ele ir até a cidade de Nínive para pregar aquele povo, Jonas ele simplesmente achou que poderia se esconder de Deus. Jonas não quis fazer aquilo que Deus ordenou a ele. Jonas preferiu se esconder. Jonas se escondeu. Mas de Deus ninguém se esconde. Porque os olhos do Senhor são os olhos de Deus, é os olhos do Senhor. Ele vê tudo. Então Jonas tentou se esconder da responsabilidade que Deus deu a ele. Quantas pessoas também, ela tenta se esconder da responsabilidade que Deus dá. Responsabilidade tanto na vida espiritual, quanto também na vida profissional. Tem pessoas que se escondem, tem pessoas que não vão à frente, tem pessoas que não quer fazer, quer ficar de qualquer jeito, tenta fugir daquela responsabilidade. Jonas tentou se esconder, Jonas tentou fugir, Jonas escolheu um outro caminho. E quantas pessoas ela tenta se esconder? Quantas pessoas ela tenta ir por outro caminho para ver se chega até a Deus? Quantas pessoas? Elas acham que ela indo por ali é um caminho mais fácil para chegar a Deus. Só que qualquer caminho sem a direção de Deus é um caminho de tropeço, é um caminho de engano. E quantas pessoas ela tem sido enganada? Quantas pessoas têm sofrido, assim como Jonas? Jonas sofreu. Por que Jonas sofreu? Porque além dele levar um grande desespero para aquele povo que estava no barco, Jonas trouxe para ele um desespero, porque ele foi lançado ao mar. E quando ele foi lançado ao mar, veio sobre ele um grande peixe e o tragou. Então Jonas passou muitas dificuldades lá dentro, na escuridão, no mais profundo do abismo, que é lá no fundo. Jonas estava perdido. Tudo isso porque não quis ouvir a Deus. Tudo isso porque quis seguir um outro caminho. Amados, não segue outro caminho. Segue o caminho de Deus. Jonas foi lançado ao mar, um grande peixe o tragou, e ele chegou ao mais profundo do abismo, lá no fundo. E Jonas, depois de ter passado um bom tempo dentro da barriga daquele peixe, ele pôde refletir, ele buscou a Deus. E vocês observam que os ouvidos de Deus, eles estão agravados. Não estão agravados
para que não possa te ouvir. Os ouvidos de Jonas, de Deus, estão atentos. Quando Jonas começou a buscar a Deus, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu Jonas. Eu quero dizer para você que Deus, ele ouve você. Quando você se arrepende do caminho que você está seguindo. Quando você se arrepende da direção que você está tomando. Quando você se arrepende e volta para Deus e busca a Deus, Deus, ele ouve assim como ouviu Jonas, dentro do ventre do peixe. Deus ouviu Jonas e ordenou que aquele peixe devolvesse Jonas. Talvez você se encontre no mais profundo do abismo. Talvez o desespero já tenha batido a sua porta e você ainda não reuniu forças para lutar. E a cada dia que passa, o abismo está ficando mais fundo. Você está se afundando cada vez mais. Mas é necessário fazer como Jonas, o arrependimento, se arrepender do caminho que estava tomando, a direção que estava seguindo. Que direção é essa você está seguindo? Direção contrária às ordens de Deus? Direção contrária às ordens de Deus? Foi isso que Jonas fez. E hoje não é diferente. Quantas pessoas ela tem seguido uma direção diferente? Ela já não ouve a Deus. Jonas era de Deus. Por isso Deus mandou que ele fosse até a cidade de Nínive para pregar para aquele povo. Porque Deus não tinha prazer na destruição daquele povo. Deus não tinha prazer, Deus não tem prazer na tua destruição. Deus, ele quer que você se arrependa deste mau caminho que você está tomando. Deus criou todas as coisas não para ficar de qualquer maneira. Deus não criou o universo para ser destruído. Deus não criou o homem para ser largado. O homem se largou. O homem se autodestruiu. O homem acabou com tudo. Mas Deus, com o seu infinito amor, com a tua grandeza, Deus enviou Jesus Cristo. E hoje nós temos o Senhor no nosso coração. Nós que andávamos separados de Cristo, nós fomos reconciliados novamente a Deus, através de Cristo. Hoje você não pode ficar fugindo. Não pode seguir um outro caminho. Ah, pastor, eu me encontro no abismo. Eu me encontro numa luta, nada dá certo para mim. Eu estou perdido, já não sei mais o que fazer. Então é momento de você entender que existe um Deus que ouve alguém falar, alguém clamar, alguém orar, alguém buscar Ele dentro do ventre do peixe. Lá de dentro Jonas clamou. Lá de dentro Jonas orou. E Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou o peixe que o lançasse à terra. Deus também ouve a tua oração. Não importa o momento em que você está passando. Não importa a profundidade do abismo. Os ouvidos do Senhor estão atentos. O braço do Senhor está estendido para te puxar do abismo, do buraco, do poço,
da situação que você está enfrentando e colocar você na rocha e afirmando seus passos. Porque assim diz o Senhor que te tem criado. Porque assim diz o Senhor que te tem criado os céus. O Deus que formou a terra. Deus, ele formou todas as coisas. Deus, ele formou todas as coisas. Mas, se você olha para a situação, se você olha para os problemas, simplesmente você acaba tropeçando. Você tem que olhar para Deus. Porque Deus é o teu Criador. Porque quando você olha para Deus, você alcançará de Deus o que Ele tem para você. As bênçãos, milagres. Mas é necessário você acreditar. É necessário você crer na palavra de Deus. Olha, porque assim diz o Senhor, que te tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não as criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Tem pessoas que têm colocado Deus em segundo lugar. Não existe um outro Deus para resolver os seus problemas, só existe um. Quando o povo do Egito foi tirado da terra do Egito por Moisés, aquele povo, quando estava lá no meio do deserto, Faraó veio, começou a perseguir aquele povo. E aquele povo, eles começaram a entrar em desespero, dizendo que ia morrer, que estava tudo acabado. Eles esqueceram que Deus tirou eles da terra do Egito para uma terra boa que manda leite e mel. Eles esqueceram que Deus tirou eles da terra do Egito para dar vida, para que eles pudessem viver. Tiraram daquele sofrimento, Deus tirou eles daquela escravidão, mas aquele povo, eles não tiraram o Egito do coração deles. Deus tirou eles da terra do Egito, da escravidão, do sofrimento, mas muito daquele povo, eles trouxeram o Egito no coração. Porque muitas das vezes eles lembravam do Egito. Eles lembravam do Egito. Ah, se nós estivéssemos lá no Egito, nós pelo menos comeríamos, bebíamos, dormíamos. Eles lembravam, o Egito estava no coração dele. Às vezes, é o que está acontecendo com você. Hoje você está na casa de Deus. Hoje você está na presença de Deus. Mas você trouxe no seu coração um Egito. Você trouxe no seu coração uma raiva, uma mágoa. Você trouxe contigo. E é exatamente essa mágoa, esse ressentimento que está escravizando você. Está prendendo, amarrando a sua vida. É necessário se libertar. Aquele povo lembrava todas as vezes. Eles chegaram a um ponto de dizer, olha, vamos levantar um novo capitão para que nos leve ao Egito. Olha só, a que ponto aquele povo chegou. E hoje não é diferente. Tem pessoas que já provou o melhor de Deus na sua vida. E hoje retrocederam, estão levantando um novo capitão
e está vivendo recuado, servindo a outros senhores, fazendo a vontade de outros senhores e não a vontade de Deus. Assim como aquele povo rebelde, eles pagaram um preço no deserto, trazendo para nós hoje, aquele que vive na escravidão ainda, fazendo a vontade de outros deuses, acaba perecendo, acaba sofrendo. Tira os olhos de Deus para olhar a situação. Aquele povo que foi tirado da terra do Egito, eles viram os milagres que Deus fez, mas só que todas as vezes que lhe faltava alguma coisa, eles esqueceram do que Deus fez, do que Deus poderia fazer, do que Deus era capaz. E voltava e olhava para trás. E começava a reclamar, a murmurar de Deus. Eles tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos das maravilhas que Deus tinha feito e que Deus faz. E tem muitas pessoas hoje que continuam com o Egito no coração. O Egito hoje, no coração, está escravizando esta pessoa. Aquele pensamento negativo, aquela mágoa, aquela raiva, aquilo vem acabando com a pessoa. E muitas pessoas, ela acha que é normal. Tem tirado os olhos de Deus. Tem tirado os olhos das maravilhas de Deus. O nosso Deus, ele é tremendo. A palavra de Deus é para nos levantar. A palavra de Deus é para nos fortalecer. A palavra de Deus é para nos dar vida, porque a palavra de Deus ela é vida. A palavra de Deus ela é vida. O que você está passando? O que você está enfrentando? Não tire os olhos de Deus, não. Não importa a luta que você está enfrentando, nem a situação que está diante de ti. Continue olhando para Deus. Continue confiando nesse Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Porque quando a pessoa tira os olhos de Deus, ela não enxerga mais nada. O que ela enxerga são as coisas negativas. E tem pessoas hoje que não enxergam as maravilhas de Deus. Tem pessoas hoje que está completamente desorientada, completamente perdida. Sabe por quê? Porque tirou os olhos de Deus. Já não confia mais em Deus como confiava antigamente. É necessário você confiar em Deus. Olha para Deus. Quando você olha para Deus, você está confiando em Deus. Você está acreditando em Deus. Você coloca Deus como a esperança da sua vida. Mas quando você tira os olhos de Deus, é como se você estivesse apagando a luz nos seus caminhos, a luz que te ilumina. Quando você tira os olhos de Deus, é como se você ficasse cego. Tirou os olhos de Deus, você não enxerga mais nada. Porque só existe uma coisa, Deus. Só existe Deus. O resto é escuridão. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tirou os olhos, o resto é escuridão. Quando você tira os olhos de Deus, amados, quando você tira os olhos de Deus, não tem esperança de outra coisa, não existe outra coisa. A outra coisa é perdição, é destruição, é escuridão. Mas quando você tem os olhos voltados para Deus, Deus ele vai cada vez mais iluminando a sua vida.
Deus ele vai cada vez mais abençoando a sua vida. Porque você não tem olhos para outras coisas. Você só tem olhos para Deus. Isso significa que você dá atenção a Deus. Isso significa que você quer Deus. Teus olhos estão voltados para Deus. E Deus ele deixa bem claro. Ele diz aqui no versículo, vamos ler aqui o 21. Aqui no versículo 21 diz assim, ó, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura, não sou eu? Eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Não existe outro Deus, amado. Eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador. Deus justo e salvador não há fora de mim. Não existe um Deus justo e salvador fora dele. Ele é o único. E é isso que nós temos que entender. É isso que você tem que entender. Salvador só é um. E ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui. Eu, o Senhor, e não outro. Sou. Ele é o único. Eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Olha só, bem claro. E não há outro Deus senão eu. Não podemos tirar os olhos de Deus, amado. Não existe outro Deus. Tirou os olhos do Deus vivo, o Deus que te amou de tal maneira, que enviou seu único Filho para te libertar, para nos libertar. Não somente você que está me ouvindo, mas toda a humanidade. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te abençoa. Não há outro Deus. Não tira os olhos de Deus. Quando a pessoa, o cristão, tira os olhos de Deus, quando ele tira os olhos de Deus, é porque ele já está envolvido com outras coisas. Já está dando crédito a outra coisa, que não é Deus. Tirou os olhos de Deus, acabou. Tirou a atenção de Deus, acabou. Tirou a fé, acabou. Não existe outro Deus além dele. Não existe outro caminho além dele. Só Jesus Cristo. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe cortar caminho para chegar a Deus. Não existe atalho para chegar a Deus. Só Jesus Cristo. Olhai para mim. Aqui no versículo 22 diz assim, ó, olhai para mim. Ele está dizendo para você olhar para ele. Deus está dizendo para você olhar para ele. Não tire os olhos de Deus, amado. Foi o que eu estava falando aqui. Não tire os olhos de Deus. Porque quando você tira os olhos de Deus, você está perdendo. Quando você tira os olhos de Deus, você vai observar outras coisas. Coisas que não existem. Porque só existe um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Só existe um caminho. O caminho é Deus. Quando você tira os olhos, mas ele está dizendo aqui, olhai para mim. Não olha para a situação que você está enfrentando. Não olha para a batalha que você está enfrentando. Olha para Deus. Olha para as promessas de Deus.
Olha para a batalha de Deus. Olha para aquilo que Deus tem para você. Não olhe para a batalha que você está enfrentando. Olha para Deus. Porque quando você tem batalhas a ser enfrentada, está enfrentando lutas, mas você não tira os olhos de Deus, você está deixando que Deus batalhe por você. E Ele vai batalhar por você. Porque quando você não tira os olhos de Deus, você está confiando em Deus. Você está crendo em Deus. E Deus, Ele responde. Abraão, ele tinha promessa de Deus. Abraão tinha promessa de Deus, de ser pai. Quando chegou o momento certo, Abraão já estava com 100 anos. Eu quero chamar a sua atenção para você entender. Abraão, ele não tirou os olhos da promessa de Deus. A idade chegou. Ele não tirou os olhos de Deus. A idade dele chegou. E quando a bênção dele estava ali, ele não olhou para a situação dele. Ele não olhou para a idade dele. Ele não olhou para o corpo físico dele. Ele não olhou para o corpo físico da esposa. Ele não olhou para a situação dela. Ele olhou para Deus. Ele ficou firme nas promessas de Deus. E se cumpriu na vida dele o que ele tanto queria. O que Deus queria para ele. Ele foi pai de Isaac. E Sara, mãe, com a idade bem avançada. Quando você não olha para a situação que você está enfrentando, você só olha para Deus e crê, o milagre vai acontecer. A resposta de Deus você terá na sua vida. Ele está dizendo para você, olhai para mim. Olhai para mim e sereis o quê? Salvo. Se você olhar para o outro lado, você vai tropeçar. Porque do outro lado só tem obstáculo, só tem buraco, só tem problemas. Problemas que você não vai poder resolver. Mas quando você olha para Deus, ainda que existe buraco, ainda que existe problemas, você olhando para Deus, você vai passar por cima desse buraco. Porque Deus vai fazer com que você passe. Deus ele vai fazer com que você conquiste. Deus ele faz com que você vença através da tua fé. Mas não pode tirar os olhos de Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Acabou, não há outro Deus. Ele é o único Deus. Este é o nosso Deus. Crê nele, olha para ele, não é para trás não. No momento em que você olha para trás, você está trazendo, você está olhando para trás e de repente você pode tropeçar. Quando a mulher de Jó, e Jó saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele deixou a ordem. Não olha para trás. Quando você olha para trás, traz coisas que acabam atrapalhando a sua vida. Lembra quando eu falei que aquele povo estava com o Egito no coração? Foi o que aconteceu também com a mulher de Ló. Ela estava com aquela cidade no coração, com os bens materiais. Ela olhou para trás, não para ver o que estava acontecendo, para arrependimento, ter deixado tudo para trás. Porque quando ela saiu, eu sabia o que estava acontecendo. A ordem de Deus foi para não olhar, não se arrependa, deixa tudo para trás. Mas ficou muitas coisas. E é o que acontece. Quando a pessoa traz no coração,
que não é para trazer. Aí acaba se prejudicando. Ela acabou se transformando e ficou por ali mesmo, uma estátua de sal. O Senhor está dizendo para você: olhai para mim, sereis sal. Olha para Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra tem poder. Ela faz aquilo que Deus manda. A palavra de Deus tem poder, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela se cumpre. É a palavra de Deus, ela se cumpre. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui no livro de Isaías mesmo, 55, diz assim, no versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem poder para destruir tudo aquilo que tem perturbado a sua vida, para destruir tudo aquilo que tem se levantado contra você, tudo que tem se levantado para te destruir, para acabar. A palavra de Deus, ela tem poder, ela tem vontade própria. E é através da palavra que as coisas acontecem. Quando você usa a palavra, as coisas acontecem. Por quê? Ela não volta vazia. Ela faz exatamente aquilo que Deus enviou. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Antes fará aquilo que Deus manda. E prosperará. Ainda tem essa. Ainda prosperará. E fará o que me apraz. E prosperará naquilo para quem enviei. Vai acontecer. Você vai receber a bênção. Você vai ser curado. Você vai ser salvo. A palavra de Deus diz. O Senhor disse: olhai para mim, sereis salvos. Então, o que vai acontecer? Não temos que olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que ter um objetivo e olhar para frente, olhar para Deus. Não olhe para o lado. Olha para frente. Olha para Deus. Quando você olha para o lado, você vai observar muitas coisas. Assim foi Pedro. Pedro, enquanto estava andando sobre as águas, ele estava sobre a palavra. Jesus falou: vem. E Pedro entrou no mar e começou a andar sobre o mar. Ele estava sobre a fé, sobre a palavra. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo e observou a força do mar, a força do vento, entrou o quê? A dúvida. Poxa, eu estou andando mesmo sobre as águas? Ele afundou. Quando você tira os olhos de Deus, você acaba se afundando. O Senhor disse: olhai para mim, sereis salvos. Maravilha, né? Que maravilha, né? Olhai para mim. Deus olhou para a promessa de Deus. Ou melhor, Abraão olhou para as promessas de Deus. Abraão olhou para a palavra. Ele permaneceu firme. Abraão não tirou os ouvidos, não tirou os olhares dele para Deus. Ele não tirou os olhos de Deus e olhou o corpo físico dele. Ele não tirou os olhos de Deus e olhou o corpo físico da esposa, da Sara. Os olhos dele ficou voltado para Deus. Olhai para mim, sereis salvos. Olha para Deus. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas Deus, Ele sabe. E Deus falou agora para você aqui na palavra: olhai para mim e sereis salvos. Olha para Deus. Não olha para a situação.
Saiba que existe um Deus perto de você, junto de você, no seu coração. Esse Deus que vai fazer com que você seja salvo. É esse Deus que vai fazer com que você vença os obstáculos. É esse Deus que vai fazer com que você vença os problemas. É esse Deus. Não olha para o lado direito nem esquerdo. Olha somente para Deus. E você terá a vitória em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é o único. Creia nesse Deus maravilhoso. Esse Deus que te formou. Esse Deus que te criou. Esse Deus que doou o Filho amado dele em seu favor, em nosso favor. Creia. Fique no seu coração esta palavra. Olhai para mim, olhai para Deus, e sereis salvo. Salvo de tudo aquilo que é contra você. Deus, Ele vai te dar sempre o escape. Deus sempre vai te dar o livramento. Deus sempre vai te dar a saída. Olhais para mim e sereis salvo. Olhe para Deus, tome posse da sua bênção, porque Deus é contigo. Amém? Graças a Deus. Olha, fique com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Tchau, até a próxima, em nome de Jesus.